Para tudo! Flamengo avançando pela contratação de Luiz Henrique. Vamos falar sobre isso, o torcedor rubro-negro. Bruno Henrique saindo do Flamengo. Várias outras notícias do Mengão. Bola rola mais tarde para Flamengo e Botafogo. Decisão das quartas de final do Campeonato Carioca. Você que tá aí, dá aquela bola de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tu então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro, soltando o vídeo aqui 6 e pouca, pessoal, porque eu dormi mais um pouquinho ali, viu? Domingão, acabei passando do horário ali, então não vou mentir aqui pra vocês, acabei dormindo mais um pouquinho, mas tá quase na hora aí também. Dá esse desconto aí pelo domingo aí, porque, velho, vambora. Hoje é dia de Flamengo e Botafogo, não tem quais, não tem nhenhenhê. Flamengo teve tempo para descansar, jogou na terça-feira, descansou e treinou na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e hoje é para jogar, meu velho. São 4 dias de descanso. Então não me vem com história da carochinha não, porque, é pra ganhar esse negócio hoje aí, viu? Por mais que o Carioca não seja ali, nossa, o grande troféu ali. A realidade é que vale quase nada o Carioca, né? E não adianta o cara vir teimar comigo, porque se só ganha o Carioca e não ganha mais nada, a temporada é horrorosa. Tá? Todo mundo descer a lenha. Mas o Flamengo tem que ganhar, né? É um paradoxo. Mas não vale nada, Pedro. Mas, cara, é clássico. Flamengo não vive um bom momento. Botafogo tá largado as traças. Não paga ninguém. Calote o tempo inteiro. Então, velho, tem que jogar sério e ganhar essa bagaça aí. O Vasco avançou ontem nos pênaltis, rapaz. Pois é, o Volta Redonda até tava ganhando do Vasco por 1-0, né? Só que acabou que o Vasco conseguiu o empate, levou para o pênalti e avançou. Eliminou o Volta Redonda e muito provavelmente vai enfrentar o Fluminense na outra semifinal do Carioca. Fluminense e Bangu jogam amanhã pela quarta de final do Carioca, tá? O Flamengo já sabe o seu adversário. Caso avance hoje, vai dar tudo certo. Contra o Botafogo, o Flamengo enfrentará o time do Madureira, tá? E aí pegaria Fluminense ou Vasco na decisão, que eu não acredito que o Bangu vai conseguir eliminar o Fluminense, né? Futebol pode acontecer qualquer coisa, mas eu realmente acho a chance muito baixa disso acontecer. Mas para isso o Flamengo tem que fazer a parte dele hoje, 5h30 da tarde, do estádio Newton Santos, casa dos caras, gramado de plástico, tá? Porém, a maioria da torcida no estádio Newton Santos, depois de muito tempo, vai ser a torcida rubro-negra, né? Sempre ficava restrito ali a 10% dos ingressos, mas como mudou o regulamento da FERJ, tem que ser 50-50, já tem a vantagem do manto Botafogo e não tem vantagem do empate, gente. Bota isso na tua cabeça. Não tem. É jogo único, empatou, penalidade máxima. E aí acho até que o Flamengo tem uma vantagem, porque tem um Rossi ali no gol, a não ser que os atletas do Flamengo batam pênalti, como bateram aí contra o Paris Saint-Germain. E realmente vai ficar complicado. Mas tem essa situação e olha, o time do Flamengo, não o time todo do Flamengo, mas boa parte dele, beber, senão não tem jeito não, velho. Muito quente. É golfóbico. É finalizofóbico. Eles têm medo de chutar. Eles têm uma fobia de chutar em direção ao gol, ou então, no caso, não vá no gol. Tem que finalizar. O Flamengo é o time que ele tem que finalizar numa chance clara e evidente de gol. Se não for assim, tem algumas exceções. Tem o nosso Pulgar, que fez esse golaço aí recentemente. Tem o próprio Luiz Araújo, que é um cara que finaliza. Tem o Pedrão, que é um cara que finaliza. Mas a maioria deles ali, eles são golfóbicos. Tem medo de chutar
no gol. Porém, gente, o Neto, goleiro da equipe do Botafogo, passa por uma crise técnica terrível, com falhas grotescas. O próprio torcedor botafoguense teme a atuação do Neto hoje diante do Flamengo, que foi goleiro até lá fora do Valência, do Volta Redonda, mas que vive um momento terrível. Então, gente, chuta no gol, velho. Dá no gol, abriu. Mesmo se não for gol, dá um susto no goleiro, o goleiro pega, rebate, a bola volta no pé do nosso jogador, faz o gol, então bate na mão de alguém, ou então gera o escanteio, mais uma possibilidade de gol, daí bate, volta, escanteio de novo. Porque, assim, o chute você não consegue realizar aquela pressão no adversário. Então tem que estar ligado nessa situação, tá? E aí, quem apita hoje é o Bruno Araújo, que é um dos menos piorzinhos. Nós temos aí no quadro de arbitragem da FERJ, porque todos eles são uma porcaria. É um negócio assim, realmente, os sopradores de apito que a gente tem na Federação do Rio de Janeiro. Aliás, no Brasil, né? Mas a Federação do Rio de Janeiro realmente ela consegue se superar nesse sentido. E nós temos aqui o provável time do Flamengo. Luiz Araújo tá de volta, né? Se recuperou aí da lesão muscular que ele tinha. Espero que o Felipe Luiz o coloque no jogo, não fique hesitando muito. E o time deve ter algumas mudanças também, gente, em função do piso, em função do gramado ser de plástico. Não é gramado sintético, de plástico, tá? Grama sintética do Newton Santos influenciará decisão do técnico Felipe Luiz, tá? Evidentemente. Por exemplo, De La Cruz é um cara que já tem problema ali físico. Se jogar, só deve jogar alguns minutos. O próprio De Arrascaeta, quem sabe, pode ficar de fora ali da escalação do Flamengo, né? Você tem atletas aí que exigem uma atenção especial quando o gramado é de plástico. E aí, nós vamos aqui as informações, tá? O Madureira ganhou de 2-1 do Boa Vista, por isso que eles enfrentam o Flamengo. Botafogo chega ao confronto contra o Rubro Negro com 4 derrotas consecutivas, juntando o Campeonato Brasileiro, juntando o Campeonato Carioca, e também vai ter que escalar o pico o pico do morro do alto da montanha, quase lá na lua, para enfrentar o Real Potosí na altitude pela pré-Libertadores, né? Iniciozinho da Libertadores. O Flamengo já tá tranquilão na fase de grupo, esperando quem vai enfrentar. O time Martim Anselmi ainda tem um confronto contra o Nacional Potosí, né? Isso aí eu já comentei. O Flamengo fez uma primeira fase tenebrosa de campeonato estadual, correu o risco de ser eliminado, mas acabou se recuperando ali, venceu o Vasco, perdeu o Fluminense, depois venceu o Sampaio Corrêa por 7-1 e conseguiu a vaga que alguns torcedores tentam atribuir alguma força externa que teria ajudado o Flamengo, não deixou o Flamengo ser eliminado. Gente, não acreditem na teoria da conspiração, não tem nenhuma prova em relação a isso. O jogo de hoje terá transmissão da Globo e do Premiere. Mas sempre lembrando, assista ao jogo conosco, lá nos Três Irmãos Fla React, bota na tua TV e assiste o React com a gente no celular, ou então vice-versa, eu, Gordola, W, todo mundo conversando ali, pé da vida, feliz da vida, nossa reação espontânea da partida. Eu quero você como amigo lá para assistir esse jogo, tá? O Martim Anselmi teve poucos dias desde o clássico contra o Fluminense, né? Eles tiveram uma partida pesadíssima recentemente contra o Fluminense. O Flamengo jogaram na quinta o Botafogo. O Flamengo jogou na terça, né? Então ainda tem isso aí, né? O Flamengo tem uma vantagem, então não tem desculpa hoje. Ah, Pedrão, questão física. Os caras jogaram na quinta. Os caras jogaram na quinta. No gol Neto, a escalação do Botafogo. No gol Neto, Ítalo,
Newton, Barbosa, Vitinho, Barreira, Danilo, Alex Telles, Montoro, Matheus Martins e Arthur Cabral. Gente, na moral mesmo, esse time do Botafogo tá muito feio, viu? Tem aí o Montoro, tem uma atenção, tem o Alex Telles, você tem o Danilo, você tem... Agora, do que foi o Botafogo um dia, aliás, tá voltando ao normal, porque o Botafogo não é esse time, mas lá quando o John Textor deu o calote em todo mundo, era um time realmente mais difícil de você ganhar. Agora, é um clássico, evidentemente. O Flamengo de maneira nenhuma tem que entrar de soberba, empáfia, já ganhamos. Não, tá? Porém, tá bem distante do que foi aquele Botafogo campeão da Libertadores e campeão brasileiro. O Flamengo teve 4 dias de intervalo, jogou apenas na terça-feira, tudo bem que teve uma viagem, o Botafogo não, mas, pô, Rio, Bahia ali, aviãozinho, fretadinho, 1h30, mais tardar 2 horas você já foi, e na volta também. E no gol o Flamengo não deve ter, por exemplo, o Alexandro e o De La Cruz, ambos em função do piso de plástico. A Arrascaeta, que ainda trabalha para melhorar a questão física, também é uma das dúvidas para o jogo de hoje. Então não se surpreenda se o Arrascaeta, porventura, não figurar entre os titulares. Mas acredito que vai acabar figurando. Na escalação do Flamengo nós temos Rossi, Royal, Vitão, pode estar em campo no lugar do Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas no lugar do Alexandre, Eric Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta, Paquetá, Carrascal e Pedro, tá? Eu até colocaria o Luiz Araújo aí, tá? Nesse time do Flamengo, em função para dar um determinado ritmo também, mas o Luiz Araújo, pela questão física que ele tem, né? Ele é privilegiado fisicamente, tem a questão do piso de plástico. Eu acho que seria uma boa ter o Luiz Araújo. Mas, enfim, na arbitragem nós temos Bruno Arleu de Araújo, tenebroso, mas é um dos menos piorzinhos que nós temos. Ah, é hábito FIFA, Pedro. Ih, dane-se. Bandeira número 1, Rodrigo Figueiredo. Bandeira número 2, Thiago Henrique. VAR, Rodrigo Carvalhães de Miranda. É ele quem vai ficar no VAR. Enfim, não vou traçar muitas análises aqui sobre a arbitragem, porque o Flamengo tem que dar uma melhorada aí também. Agora, está circulando pelas redes sociais, tá? Que o atleta Gonçalo Plata já pegou os abadás de carnaval para curtir a noite no camarote da Sapucaí. Plata está, naturalmente, entre os relacionados. Olha, vou falar um negócio para vocês. O jogador na folga dele, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, pouco me importa. Porém, evidentemente que se o cara não tem uma boa noite de sono, se o cara não cuida do corpo, isso vai impactar dentro de campo. E a partir do momento que se impacta dentro de campo, o técnico ele tem que tomar uma decisão. Tá? Ele tem que tomar uma decisão. O Felipe Luiz não é babá de ninguém. Não tem como, gente. Aí eu vou sair na defesa do Felipe Luiz. Ele ficar acordado de madrugada, pesquisando, botar um GPS em cada jogador para saber onde o jogador tá. Agora, a partir do momento que ele vê o cara caindo de nível no treino, caindo de nível no jogo, opa! Tem que chamar ele. O que tá pegando aí, velho? Você tá jogando mal, tá? E olha só, eu não desgosto, o pessoal vai ficar puto, cara. Eu não desgosto do Plata, não. Eu acho o Plata excelente jogador. A única coisa que eu tenho de problema dele é que ele tem medo de chutar no gol. Tirando isso, é um cara solidário, volta para marcar, gera jogo pro Flamengo na maioria das oportunidades. Tem esse problema extracampo, é um cara que gosta de curtir aí, e aí, cara, sinceramente o problema é do cara agora.
isso pode impactar ele no campo. Tá? E se impactar, o técnico tem que tomar as rédeas da situação e falar: ô, tem que tá pegando aí, velho. Dá um puxão de orelha, tá? Pessoal, o Luiz Araújo recebeu, além do contato da equipe do Atlético Mineiro, recebeu novamente contato da equipe do Cruzeiro. O atacante, evidentemente, quer jogar, mas vê concorrência aumentar com Carrascal e Paquetá. Detalhe, liberou o próprio staff para ouvir o projeto do Atlético Mineiro e deve liberar aí para ver o do Cruzeiro também. É o que eu falo. O cara não dá oportunidade, o cara treina, o cara se cuida. Não é o jogador perfeito, mas, sabe, faz a diferença em determinados momentos. Mas... Enfim. Rei dos clássicos, Bruno Henrique está em último ano de contrato na nação rubro-negra. Adversário desse domingo, o Botafogo é uma das principais vítimas do Bruno Henrique, né, do atacante rubro-negro, sempre tá ali fazendo o gol para cima da equipe do Botafogo. O Flamengo entra em campo neste domingo para enfrentar o Botafogo por uma vaga na semi-decisão do Campeonato Carioca, 2 jogos, aliás, e é conhecido como o grande carrasco da equipe do Botafogo, tá? Gente, o problema do PH é que não joga de centroavante, Felipe, porque insistir, se botar ele pelo lado direito ou esquerdo, é muito melhor. Por quê? Porque o jogo de costas do Bruno Henrique é muito deficitário. Muito deficitário. Não é nem pela finalização, capacidade de fazer gol que a gente sabe que ele tem. É o jogo de costas. Viu? Essa é a questão. O Bruno Henrique soma 22 gols em 60 clássicos pelo Flamengo. Além dos 11 contra o Vasco, tem 7 diante do Botafogo e marcou 4 vezes em cima da equipe do Fluminense. Ele estará hoje, evidentemente, à disposição do técnico Felipe Luiz. BH ainda não se decidiu sobre o futuro dentro de campo. O contrato do atacante com o Flamengo termina em dezembro desse ano, quando ele completará 36 anos de idade. O jogador, nesse momento, está considerando se aposentar ao final da temporada. O Flamengo entende que a decisão está na mão do jogador. Caso o BH queira continuar jogando, o clube abrirá as portas para uma permanência. A posição que o atacante conquistou na história do clube o respalda para uma renovação de contrato. Mas aí, eu acho que tem que ver como é que vai ser o desempenho dele. E acaba que se a história da carochinha dele jogar ali de centroavante atrapalha muito, tá? Ele até falou lá no final do ano passado que a vontade dele é terminar a carreira no Flamengo, talvez seja o último ano dele jogando. Quando fala assim, geralmente, realmente o cara deve se aposentar. Tem a questão física, que já não é mais a mesma. Ele é um cara que sempre foi veloz, né? E aí acaba dependendo bastante aí dessa demanda física, que ele não tem mais, evidentemente, quando ele chegou ao Flamengo, beleza? Mas é ídolo consagrado pelo Flamengo. Flamengo avança por Luiz Henrique, mas Zenit e Manchester City esquentam o negócio, meus amigos. O Flamengo formalizou uma notícia para contratar o atacante Luiz Henrique, ponta, né? De 25 anos, o jogador se tornou alvo prioritário da diretoria para reforçar o elenco do técnico Felipe Luiz. A movimentação foi revelada por Wilson Pimentel. O clube trabalha para avançar nas tratativas. Segundo a operação, a oferta rubro-negra prevê um contrato de 4 anos com vínculo até dezembro, salário girando em torno aí de R$1.800.000 mensais. O pacote ainda inclui luvas e bônus por metas esportivas. A proposta foi considerada competitiva. O valor total da operação, quem sabe, pode chegar na casa dos 25 milhões de euros. A ver aí. Mas cadê o centro? Também não é centroavante, hein? Cadê o centroavante? Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like. Vambora, hein? Flamengo e Botafogo. Vambora, Mengão.